Esse corte é um oferecimento da loja Soft Colchões em Afogados, onde você encontra as melhores marcas de colchões pelos melhores preços do mercado. Soft Colchões, seu conforto começa aqui. Como é ter um ouvido absoluto? Que, na minha opinião, é uma ferramenta que eu acho que todos os músicos gostariam de ter, né? Porque, com certeza, facilitaria ou facilita, muito o trabalho do músico. Bom, assim, ter um ouvido absoluto é bom. Primeiramente, é bom quando a gente descobre que é bom. Porque antes eu não sabia que eu tinha, eu não tinha nem noção disso. Inclusive, eu vim entender o que é ouvido absoluto quando eu já estava na verdade, para falar a verdade, já era adolescente, eu já trabalhava com música. E foi quando eu vim ter aulas formais de música, foi quando eu vim ter noção do que era ouvido absoluto e descobri que eu tenho. E aí foi quando eu vim entender as maravilhas do que é ter isso, mas antes eu não sabia. Mas é bom, porque a gente fica completamente independente toca uma música e você já sabe como é cada nota, ou a harmonia que está tocando, ou simplesmente uma determinada célula rítmica. Isso com certeza facilita muito mesmo, né? Agora sim, o ouvido absoluto você descobriu quando tinha, pelo que eu entendi, já era adolescente, já estava trabalhando com música. Isso. Quando foi que você percebeu e como foi que você percebeu que tinha esse ouvido absoluto? Então, quando eu estudava música no Instituto de Cegos, Antônio Pessoa de Queiroz, que fica lá nas Graças, aqui no Recife, lá o professor de lá, ele passando num dos conteúdos de ensino da música, falou-se sobre o ouvido absoluto e o ouvido relativo, onde o ouvido relativo é a pessoa que tem que ter uma referência precisa e daí ela consegue lembrar de toda uma estrutura harmônica ou de um acorde na referência do instrumento que ele toca ou do que ele canta. Já o ouvido absoluto não, ele é completamente independente disso, ele escuta determinada nota, independente de qual seja o instrumento, qual seja o timbre, e ele já sabe qual é aquela referência, aquela frequência emitida ali. E aí, quando eu tinha por volta de 15 para 16 anos, foi quando a gente teve essa aula e eu vim entender e busquei mais, procurei saber mais sobre isso e fui entendendo que o que eu já sabia, o que eu já vivia, aquilo ali se chamava ouvido absoluto, porque muitas pessoas diziam que eu tocava, menina, tu aprende muito rápido. Como é que é isso? Para você ter ideia, quando eu tive minha primeira aula de violão foi com 11 anos. E assim, eu tive 4 aulas. Em 4 aulas, eu já estava tocando. Eu estava tocando, para não dizer que não falei, das Flores, de Geraldo Vandré, e estava tocando Como é Grande Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. E com apenas 4 aulas. Então, na época, o que me ajudou também foi muito negócio de revistinha, né? Tocar o CD lá e ficar repetindo a música várias vezes até aprender, né? O estudo, a dedicação, mas o que eu não sabia era que o ouvido estava me ajudando nisso, porque eu conseguia decorar de uma forma melhor, eu conseguia distinguir o grave do agudo, e aí foi quando eu vim entender que a forma como eu aprendi mais rápido foi por causa do meu ouvido. A partir desse momento você passou a entender que tinha um ouvido absoluto, porque tinha facilidade em aprender as músicas, em executar. Mesmo você tendo um ouvido absoluto, ele te ajuda também na parte técnica de virtuosismo, de fazer um solo, de criar, de executar um solo assim, bem elaborado, e até difícil, vamos dizer assim. Segundo a minha vivência, certo? A minha prática, o meu estilo de vida, a forma como eu toco, eu acredito que não. Porque o ouvido absoluto, ele
ele pode ser limitado também. E eu descobri isso também, por exemplo. A pessoa que tem ouvido absoluto, que ela vai distinguir facilmente harmonias, melodias e as polifonias. Eu mesmo já presenciei dar uma nota e você dizer que nota era. Uma nota, porque eu tenho uma facilidade de ouvir uma música e saber que a música está sendo executada num acorde menor, numa harmonia menor, ou num tom maior, né? Mas assim, de definir uma nota ou outra, eu não consigo fazer isso. E eu já presenciei por várias vezes, dar uma nota e você dizer que nota é aquela, né? Então, nesse sentido, o ouvido absoluto ele é predominante, ele realmente ajuda o músico a conhecer, a reconhecer uma nota, mesmo sendo um bemol sustenido, não é isso? Exato, ele ajuda bastante. É uma coisa que já vem com a gente, né? A parte do cérebro que é mais desenvolvido. Porém, o ouvido absoluto também tem as controvérsias, né? Porque assim, no sentido que tem que ter tem pessoas que não conseguem desligar o ouvido. O ouvido propriamente dito, assim, que você parar... Isso que você está falando, eu só contando você, isso que você está falando é muito interessante, porque eu há muito tempo, né, desde que eu comecei a trabalhar com produção musical, que eu não consigo, Cíntia, ouvir uma música pelo simples prazer de ouvir. Eu só escuto uma música prestando atenção aos arranjos, aos timbres, aos detalhes, né? O que foi executado ali naquela melodia. Eu imagino a pessoa que tem ouvido absoluto, ouvindo uma música. Como é que é isso? Então, justamente essa parte que eu ia falar. Quando a gente está ali escutando como é que eu posso dizer... os sons, né, os ruídos, né, diários. Aí a gente vai para um show, né, e vai escutar vários shows. Vou dar só um exemplo. Você vai para o Classic Hall, um São João da Capital. Exemplo, são várias bandas, são várias pessoas cantando timbres diferentes, músicas diferentes, gêneros diferentes. E aí você percebe que uma pessoa desafinou. Pra gente que tem ouvido absoluto, a gente consegue perceber isso fácil. Porém, tem pessoas que têm o ouvido absoluto que não consegue se desligar dessa parte de eu vou para ali para um show só para curtir. Ela não consegue, porque ela não consegue desligar o ouvido dela. Então, é uma coisa, eu tô aqui conversando com você e de repente alguém tá cantando, tem um som de uma música que tá tocando no meio da rua e lá no som alguém desafina. Eu vou parar de prestar atenção na sua conversa e vou perceber o que tá acontecendo na desafinação. E isso me incomoda. Que não é o meu caso, Cíntia, não é o caso de Cíntia. Eu aprendi com o tempo desligar o lado do cérebro que consegue perceber essas coisas. Agora, tem coisas que é tão bruscas e às vezes tá tocando às vezes as pessoas que ficam nos bares, tá tocando teclado que é um absurdo, assim, né? É tão desafinado que até o lado que eu não quero desligar, aí realmente eu olho, poxa, realmente tá demais isso, viu? Mas o lado ruim é isso. Ou, entretanto, como já aconteceu comigo, um episódio que eu vou te contar. Uma vez eu tava em casa, dormindo, e era por volta de umas 5h30, 5h40 da manhã. Eu me acordei escutando um um Ré sustenido. Eu escutei a frequência Ré sustenido da hélice do helicóptero que estava sobrevoando a área. Eu me acordei, assim, em casa todo mundo dormindo, eu me acordei e aquele negócio girando lá, e aquele Ré sustenido no meu ouvido, bem grave, assim, um Ré sustenido, para ser mais exato, um Ré sustenido 2, na extensão do piano. E aquele negócio, o tempo todinho.
só consegui voltar a dormir quando o helicóptero foi embora. Você acabou de assistir a um corte do Pode Tudo Demais podcast. Se gostou do nosso conteúdo, curta, comentem, compartilhe. E se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, pois assim você vai nos dar uma puta moral para que o algoritmo da plataforma possa entregar para mais pessoas os nossos conteúdos. Valeu aí, um grande beijo no coração.